As transações do Bitcoin são completamente autônomas? Como funciona a privacidade do Bitcoin? Será que estamos seguros ou os governos veem tudo? Nesse vídeo vamos falar sobre a privacidade da rede Bitcoin, a prisão dos criadores da carteira Samurai Wallet, o cerco governamental à privacidade dos Bitcoiners e como comprar Bitcoin sem KYC e se vale a pena ou não. Se você caiu agora nesse vídeo, meu nome é Joaquim Queiroz e sejam muito bem-vindos ao Adeus Tio Sam. Como funciona a privacidade da rede Bitcoin? Para exemplificar de uma forma bem simples e elucidativa, eu vou dizer que a rede Bitcoin é como se fosse um grande banco digital, certo? Para ficar bem simples. Então você tem um grande banco digital, descentralizado, sem a figura de um agente central. Ou seja, não existe ninguém ali regulando. Então as pessoas vão, se cadastram, e nesse cadastro, o que acontece? Você não precisa dar nada. Você não precisa dar seu nome, você não precisa dar um CPF. É uma coisa completamente autônoma. Você simplesmente vai lá na rede e abre uma conta. E ele não pede absolutamente nada. Então você tem agora gerado um número de conta Bitcoin, aqueles números grandes que aparecem. E aí você pode receber e transferir Bitcoins. Quando você envia ou recebe, imagine que João envia um dinheiro para Maria. Essa transação ela é feita de forma pública na blockchain. O que seria então a blockchain? A blockchain é como se fosse um grande livro-razão que vai dar transparência às transações da rede Bitcoin. Então, ou seja, João envia dinheiro para Maria e fica lá registrado. O João, ele é apenas um número. Como o João, quando ele abriu a conta, ele não deu nenhuma informação, então ninguém pode saber que aquele número é representado por João, nem que Maria recebeu aquele montante. Porque Maria também, quando entrou no Bitcoin, ela não precisa dar nenhum dado. Isso é que dá transparência às transações, mesmo que a blockchain seja algo permanente e resiste todas as transações. Ou seja, o nome e as informações pessoais de cada pessoa que enviou e recebeu Bitcoin não ficam vinculadas e são anônimos. Mas então, se aquela conta do Bitcoin não tem meu nome, não tem meus dados pessoais, como é que o Estado poderia ficar sabendo que aquela conta é minha? E aí que entra o KYC, do inglês Know Your Customers, em português, conheça o seu cliente. São medidas que o Estado obriga as exchanges ou corretoras de criptomoedas a coletarem os dados do cliente para poder informar o Estado. Então, aqui naquele exemplo, o João, que comprou criptoativos, a partir de agora, aquele número dele vai ser vinculado ao nome dele e os dados, porque ele informou para a corretora. Assim, as corretoras, elas deduram os seus clientes. Puta que pariu, que filha da puta. Se você está curtindo esse tipo de conteúdo, não se esquece de dar o like aqui. Isso ajuda bastante ao canal crescer e também o YouTube entender que é um assunto relevante para distribuir para mais pessoas. Também comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal. O KYC, então, funciona apenas para dedurar os seus usuários? Em regra, não. O KYC ele é Know Your Customers, conheça o seu cliente, é basicamente para evitar também lavagem de dinheiros e utilização fraudulenta de ativos financeiros, seja no mercado tradicional, seja no mercado do criptoativo. A diferença que eu vejo na parte dos estados que recolhem essas informações, tirando muita privacidade, é que há uma divergência do que acontece no mundo tradicional em relação a quando a pessoa comete um crime. Quando a pessoa comete um crime ou está sendo acusada de algo, você é inocente até que se prove o contrário. No mercado financeiro, é o oposto. Todo mundo é culpado e você tem que provar que você é inocente, o que é um absurdo. As pessoas querem sua privacidade, não porque querem cometer crimes, mas simplesmente porque querem proteger a sua privacidade, que é um direito humano de cada pessoa. Imagina que na sua casa, você fecha a janela da sua casa, porque você não quer que as pessoas da rua vejam você. Não quer dizer que você está cometendo um crime. Se mesmo você quer manter sua privacidade, você quer fazer suas coisas. Ninguém quer que você veja o que você está fazendo no banheiro. É privacidade, tá entendendo? Então, nesse ponto que eu acho que é importante explicar para as pessoas entender um pouco mais sobre esse direito humano que os estados cada vez tentam minar e acabar com esse direito internacional e humano de cada pessoa a ter sua privacidade garantida. Ainda sobre a privacidade, vemos recentemente agora o caso da prisão dos cofundadores da carteira Samurai Wallet. O que aconteceu? A carteira Samurai Wallet, ela fazia um serviço chamado CoinJoy, que é uma mistura dos ativos. Eu vou explicar um pouco mais à frente. Os seus criadores, Keno Rodrigues e William Hills, foram acusados de lavagem de dinheiro e facilitação para atividades criminais vinculadas a ativos financeiros.
O que é importante salientar, no caso dos dois? Primeiro, a Samurai Wallet ela não fazia custódia dos bens dos clientes. Ou seja, cada cliente ele continuava com as suas moedas em posse. Ela só fazia o serviço de mixagem. O que significa CoinJoy? CoinJoy é uma técnica utilizada para misturar as transações. Lembra que eu falei que na blockchain tudo ficava registrado e você sabia de onde ia para onde cada pessoa que fazia transações e é uma coisa imutável? O que acontece? No serviço CoinJoy, várias pessoas querem misturar os seus ativos. Então todas colocam exatamente o valor. Imagina que todos querem misturar um Bitcoin. Tem lá 100 pessoas aqui, 100 pessoas aqui. Coloca tudo, ela faz uma mixagem, tipo como se fosse um liquidificador, e depois distribui para novos endereços. Isso acarreta que você tem mais privacidade, que você perde aquele elo de transferência, porque já não se sabe mais, foram muitas transferências que foram feitas, acaba perdendo aquela ligação. Então, os criadores foram acusados de lavagem de dinheiro e atividades ilícitas. Mas, novamente, muitas pessoas utilizavam esse serviço como forma de privacidade, que querem realmente garantir que nenhuma pessoa vai saber o seu dinheiro. É interessante pensar que, apesar de algumas pessoas poderem utilizar isso, mas muitas pessoas, pela rede ser pública, não querem, eu não quero que meu vizinho saiba quanto eu tenho em Bitcoin. E é uma questão legítima. Mas foi isso que aconteceu com os criadores que podem agora ser presos aí, e eu acho que muito talvez como um bode expiatório. Isso vai servir como mecanismo para dificultar cada vez mais empresas ou grupos de pessoas que querem aumentar a privacidade da rede Bitcoin. Quais as formas de comprar Bitcoin sem KYC? Originalmente, o Bitcoin, quando foi criado pelo seu criador, Satoshi Nakamoto, ele falava muito das transferências P2P, pessoa para pessoa. Então, nesse caso, existem algumas plataformas que oferecem serviço de venda pessoa para pessoa sem que haja o KYC. Ninguém precisa se identificar para você fazer essas transações entre a pessoa que quer comprar e a pessoa que quer vender. E também algumas corretoras, ainda alguns exchanges também permitem que os seus usuários comprem sem que você tenha que mostrar sua identidade, CPF ou qualquer número que te vincule àquela compra do Bitcoin. Agora lembrando que quando você compra no exchange, você tem que também levar em consideração que quando você compra sem KYC, em regra, há algumas limitações, seja na compra, também seja no saque. Vale salientar esse detalhe também. Alguns nomes de corretoras que no Brasil eu sei que não pedem KYC, a BingX, a CoinEx, também outra corretora que também você pode comprar Bitcoin sem necessidade do KYC. E também algumas plataformas como a RodoRodo e a BISC, por exemplo, que são plataformas P2P que você pode comprar sem apresentar o KYC. E a decisão de comprar ou não numa corretora que pede ou não KYC ou através de um P2P vai de cada pessoa que vai decidir a sua necessidade em relação à privacidade. E cada forma tem, obviamente, seus prós e contras. Obviamente, o pró de comprar sem KYC é que você aumenta a sua privacidade e ninguém fica sabendo, apenas você que comprou o ativo. E quais seriam então as desvantagens? Temos algumas desvantagens quando você compra sem o KYC. Por exemplo, quando você compra por P2P, você tem geralmente um spread, ou seja, a compra que você faz através de um P2P, ela geralmente ainda é mais cara do que você compraria numa corretora. Às vezes entre 5 a 30% mais caro do que numa corretora tradicional. Imagine que você vai comprar Bitcoin na Binance a 60 mil, talvez você vai comprar no P2P por 60.500 ou 61 mil. Você vai ter essa diferençazinha, é o que chamam de preço da privacidade. Outra questão também é que você comprar, por exemplo, em P2P, é um pouco mais complexo de fazer, né? Ou seja, as duas partes, seja quem compra, seja quem vende, precisa conhecer um pouquinho mais como funciona as funcionalidades para não evitar cair em golpes ou em algumas fraudes que podem acontecer. A outra questão que eu vejo também em relação às pessoas que querem, talvez por privacidade, é que muitas pessoas querem depois realizar um lucro. Imagine que a pessoa depois, talvez próximo ano, quando você tenha o bull run do Bitcoin, o preço sobe bastante, e você quer trocar aqueles seus Bitcoins por moeda fiat, porque você quer comprar um carro novo, uma casa, enfim, você quer comprar alguma coisa que você acha que precisa trocar por um dinheiro fiat. Então, nesse caso, imagine, você tem todo um processo de privacidade para você comprar através de P2P, você tem, mas tudo aquilo acaba quando você vende, transforma para moeda fiat e envia para o seu banco. Então, se você tem um pouco essa mentalidade ainda de você quer utilizar o Bitcoin como forma de ganhar mais dinheiro, talvez o KYC não seja necessário, porque no final das contas você vai vender e você vai informar que você teve uma realização de lucro através da venda dos seus Bitcoins. Who's there? It's Detective
tax assessor. Come in. Good evening. Could you spare a dime for a cup of coffee? So, you're a poor guy, eh? A questão que eu acho que deve ser levada em consideração é a questão da tributação. Eu sei que muitas pessoas acham chato ter que pagar um imposto para os sanguessugas estatais, né, que realmente é uma carga tributária extremamente alta, principalmente no Brasil. Aquela sensação que você paga como europeu e recebe uma contraprestação estatal de saúde, educação, segurança do nível de Serra Leoa. Então, essas sensações fazem com que as pessoas não queiram, às vezes, reportar. Mas eu acho que também é importante salientar que a gente vive numa sociedade e realmente você peitar o Estado é algo que pode ser muito desgastante, talvez muita dor de cabeça. Eu acredito que a melhor forma, pelo menos a forma que eu visualizo, é talvez estudar o máximo possível como funciona a legislação, as regras tributárias para que você pague o imposto, mas o mínimo possível, mas de forma legal. Mas, obviamente, o preço da privacidade e a forma que você quer utilizar vai de cada pessoa que o quer fazer, que acredita que é a melhor forma para você. E lembre-se, pessoal, atualmente vivemos uma liberdade relativa, apesar de um Estado democrático. Quem diz essa... Foi até uma frase que eu escutei de um economista muito famoso, que é o Fernando Yuris, inclusive é um excelente youtuber, gosto bastante de Bitcoin, escreveu sobre o Bitcoin em 2014, um dos primeiros no Brasil a escrever sobre Bitcoin. E por que diga relativa? Hoje em dia, na sociedade, você tem a casa, carro, o que seria supostamente sua. Agora experimente não pagar os impostos da sua casa. Ou faça uma modificação na sua casa sem autorização da prefeitura. Você não pode fazer qualquer coisa na sua casa, você tem que ter uma autorização. O seu carro, a mesma coisa. Você tem que pagar o imposto, mesmo que o carro já seja seu. O Bitcoin, ele é o único ativo que você tem a experiência de ter uma propriedade privada absoluta. Porque é o único ativo que ninguém, mas ninguém pode tirar, a não ser que você forneça a chave privada. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.